Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, professor Ronaldo Rolim na área, continuando a aula de nacionalidade, a parte 2 desse assunto muito cobrado em provas de concurso, principalmente para você que está estudando para o DEPEN ou para a Assembleia Legislativa do Ceará, fique atento a isso. Para você que está estudando para o AB, enfim, qualquer concurso que caia nacionalidade, você precisa ficar atento, ok? Na primeira aula, nós falamos das regras em relação ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado, os incisos 1 e 2 e suas alíneas do artigo 12. O que é que nós vamos estudar agora? O restante do artigo 12, começando pelo parágrafo 1º, aí na sua tela. Vamos lá, artigo 12 da Constituição, olha só. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Então, muito cuidado aí, por quê? Porque ele fala que o português, primeiro, não é qualquer originário de país de língua portuguesa. Cuidado com aquela questão da naturalização ordinária que nós vimos na aula anterior. Aqui se fala de reciprocidade. A palavra-chave, vou até marcar aqui, é reciprocidade. Então, questão de reciprocidade apenas com portugueses. Mas os portugueses que moram no Brasil. Estes portugueses que moram no Brasil, a eles será dado o mesmo tratamento que aos brasileiros que moram em Portugal. E aí precisa de um tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal. Fique atento a isso, tá certo? Então, reciprocidade é só para os portugueses com residência permanente no país. O que significa isso? Mesmo tratamento que os brasileiros tiverem em Portugal, aqueles brasileiros com residência em Portugal, terão também os portugueses aqui no Brasil, ok? Então, reciprocidade é só para os portugueses. Vamos adiante. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Então, muita atenção, porque isso daqui, a regra é brasileiro nato e naturalizado, não tem diferença. Ora, mas se a regra está na Constituição, a exceção também tem que estar onde? Na própria Constituição. E aí vem a parte final do parágrafo 2º, diz, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Professor, são muitos os casos? São, mas quais são os casos mais cobrados em concurso público? Primeiro deles, você vai encontrar aí, olha só, artigo 5º, inciso 51. Primeira diferença entre brasileiro nato e naturalizado é a questão da extradição. É a questão da extradição. Muito cuidado, vamos lá. Artigo 5º, inciso 51. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, muita atenção. Por quê? Porque o brasileiro nato, ele jamais será extraditado. Que extradição é essa? A extradição do Brasil para outro país. Muita atenção a isso daí, essa extradição chamada de extradição ativa. O Brasil não extradita brasileiro nato para nenhum outro país. Cuidado com isso. Mas o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Primeiro, a prática de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento em tráfico de drogas, não importa se foi antes ou depois. E para simplificar a sua vida, que o objetivo destas aulas é simplificar a vida do estudante, eu coloco aí um esqueminha, tá certo? Se você quiser, pode até tirar print da tela, anota esse esqueminha, copia esse esqueminha, imprime, faz o que você quiser com ele, porque esse é o objetivo da aula, facilitar a sua vida. Então, olha só, extradição de brasileiro, se for nato, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, cuidado com isso, tá certo? Ah, professor, mas eu ouvi dizer que o STF reconhece a possibilidade de extradição para o brasileiro nato que perdeu a nacionalidade brasileira. Exatamente. Mas olha só o que você está me dizendo. Se o brasileiro nato perdeu a nacionalidade brasileira, ele não é mais brasileiro. Ele agora é estrangeiro. Muita atenção com isso daí, tá certo? Professor, e o brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Pode. A gente vai já falar sobre isso, ok? Então, brasileiro nato, ele jamais, em hipótese nenhuma, a gente é muito acostumado em concurso, quando aparece apenas, somente, nunca, jamais, marcarmos como errada aquela opção. Mas aí vem aquele 1% que está correto, tá certo? O brasileiro nato jamais pode ser extraditado do Brasil para outro país. A extradição ativa. Cuidado com isso, ok?
Já o brasileiro naturalizado, o tratamento dado pela Constituição é diferente. Está aqui os dois casos: prática de crime comum, se for cometido antes da naturalização, ou comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tanto faz se for antes ou depois da naturalização. A linha ficou meio torta aqui porque bateu aqui na minha mão, mas não tem problema não. Antes ou depois da naturalização. Esse é o primeiro caso, muito cobrado em concurso. E o segundo caso, tá aí, os cargos privativos de brasileiros natos. E nós voltamos para o artigo 12 da Constituição. E agora está no parágrafo 3º, olha só. São privativos de brasileiros natos os cargos de presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, de presidente do Senado Federal, de ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira diplomática, de oficial das Forças Armadas ou de ministro de Estado da Defesa. Então, cuidado com esses 7 incisos. São 8 cargos. Professor, 8 olha o primeiro traz 2, presidente e vice-presidente da República, certo? Então, cuidado com isso daí. Alguns são porque estão na linha de sucessão presidencial e outros é por questão de segurança nacional, de interesse nacional. Ou então você pode colocar, como fazem alguns autores, todos são cargos privativos de brasileiros natos por questão de interesse nacional, de forma direta ou indireta. Então, muito cuidado com isso, tá certo? E por que eu marquei as iniciais? Porque aqui tem uma dica muito boa, mnemônica, aquela forma de ajudar na memorização, tá certo? E aí eu trago para você que é o famoso mp3.com. Olha só, o M aqui é de ministro do Supremo Tribunal Federal e aqui cuidado. Quando se fala em ministro do Supremo Tribunal Federal, são todos os 11 ministros. Os 11 ministros precisam ser brasileiros natos e não apenas o presidente. Cuidado com pegadinha. O P3 aqui, o P3... ele traz o presidente e o vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Cuidado! Brasileiro naturalizado pode ser deputado federal? Pode. Brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode. O que o brasileiro naturalizado jamais poderá vir a ser é o presidente da Câmara dos Deputados ou o presidente do Senado. Cuidado com isso. Professor, e o estrangeiro? O estrangeiro, nós vamos ver na parte de direitos políticos, o estrangeiro ele não pode concorrer a nenhum cargo eletivo no Brasil, tá certo? Então tá aí, o P3 é o presidente e o vice-presidente da República, né, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Atenção a esses detalhes. E o ponto com aqui, o C de carreira diplomática, o O de oficial das Forças Armadas e o segundo M é de ministro de Estado da Defesa. O ministro da Defesa precisa ser brasileiro nato. E nós chegamos na parte aqui muito importante, que muita gente não dá tanta atenção a isso e comete erros, porque tem muita questão que fala sobre perda da nacionalidade, tá certo? Então vou até separar aqui, ó, perda da nacionalidade. Está lá no artigo 12, só que agora está no parágrafo 4º. Cuidado! Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, cuidado. Essa hipótese do inciso 1 é só para o brasileiro naturalizado, a hipótese de cancelamento da naturalização. E precisa ser por sentença judicial. Não pode ser por ato do ministro das Relações Exteriores, pelo ministro da Justiça, pelo presidente da República, não. Sentença judicial do Poder Judiciário. Cuidado com isso. Então, cancelamento da naturalização por sentença judicial. Mas qual a hipótese? Em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, quando o brasileiro nato ou naturalizado adquirir outra nacionalidade. Então, a hipótese do inciso 1, o cancelamento da naturalização, por óbvio, que é só para o brasileiro naturalizado. Já a hipótese do inciso 2 é para qualquer brasileiro, nato ou naturalizado. Então tá aqui. Como é que o brasileiro nato pode perder a nacionalidade brasileira? Ora, seria adquirir outra nacionalidade. Mas aqui o verbo adquirir pressupõe livre e espontânea vontade desta pessoa. É como se ela estivesse adquirindo outra nacionalidade e abrindo mão da nacionalidade brasileira. Muita atenção. Mas aí a Constituição traz duas exceções. Ó, aqui o salvo nos seguintes casos. Como é que o brasileiro nato ou naturalizado adquire outra nacionalidade e não perde a nacionalidade brasileira? Primeira hipótese da linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira.
Você, por exemplo, é neto de italiano e descobriu que pela lei italiana, eu estou supondo aqui, tá? Descobriu que pela lei italiana, até o final do ano você pode pedir a nacionalidade italiana. Mas é como se você fosse italiano nato, ok? Como se você fosse italiano originário lá. Porque existe uma lei, existe uma regra dizendo que neto de italiano, ainda que não more lá, pode ser italiano se assim o requerer, se assim quiser. Aí você, eu quero também ser italiano, brasileiro e italiano. Você vai ter aqui a famosa dupla nacionalidade. Tem gente que tem 3, 4, então muita atenção com isso. Então essa primeira aqui é a questão quando a gente conhece da dupla nacionalidade. Ou então você já nasce com essa dupla nacionalidade, não é? A regra de um país não impede você ter de outro país e por aí vai. Então a dupla nacionalidade. Bacana. E a linha B, que é a segunda exceção, e essa é muito cobrada em concursos, então faça aí uma anotação, cuidado. Vamos lá, também com a segunda exceção, nos casos de imposição de naturalização, olha só, se ele está impondo, se o outro país está impondo que você se naturalize, já não é mais uma aquisição de livre e espontânea vontade. Você aqui está sendo pressionado a adquirir essa outra nacionalidade. Vamos lá, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Exercício de direitos civis. Então são essas duas exceções. Vamos imaginar que o Donald Trump agora disse o seguinte: a partir de agora, brasileiro para ficar no país tem que se naturalizar. Não basta ter green card, tem que se naturalizar. Você mora nos Estados Unidos há 20 anos, já está casado ou casada, tem uma família lá, e agora mesmo com o green card você vai ter que voltar para o Brasil, não pode. Então vou ter que me naturalizar americana, porque eu quero continuar morando nos Estados Unidos com a minha família lá. Senão eu vou ser afastado da minha família, vou ser considerado imigrante ilegal. Não pode. Então perceba que houve aqui uma necessidade. A norma estrangeira, a norma do outro país está impondo que você se naturalize para você continuar lá naquele país. Então você não abre mão da nacionalidade brasileira. Ou então para o exercício de direitos civis. Estas são as exceções da linha B. Muito cuidado, porque estas exceções, elas caem sim, e caem muito em provas. Eles vão contextualizar, às vezes eles trazem a letra da lei, mas não se engane, muita atenção a isso, ok? Vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa segunda aula aqui de nacionalidade. Siga-me aí no Instagram, @prof.ronaldoRolim, tá certo? Tá aí na tela. E deixa eu voltar aqui para mim, se você gostou dessa aula, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. E eu lhe peço a gentileza de compartilhar com outras pessoas que você acha que esse vídeo vai ajudar, que precisa, que estão estudando para o OAB, para concurso, que estão na faculdade, tá certo? E eu agradeço aí a sua participação. E se você clicar, eu agradeço também. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!